Fala, meus queridos aí do primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui hoje para trazer um pouquinho de alguns conteúdos para a gente trabalhar, já que a gente não está conseguindo ter essa aula presencial. Eu vou fazer alguns vídeos para vocês, tentando trazer o máximo de conteúdo possível nesses vídeos. Tá? E hoje eu vou entrar na parte da cinemática, vou falar um pouquinho de alguns conceitos, como velocidade média, velocidade instantânea, tá? Entre outras coisas que eu vou tentar falar para vocês hoje, a tentar dar uma aula mais proveitosa possível para vocês aí à distância, tá, pessoal? Então, sem enrolação, deixa eu pegar o meu laser, tá aqui. Vamos lá, tá? Hoje a gente vai começar a falar de uma das grandezas que é mais importante nesse início de estudo na cinemática, início de estudo de movimento, que é a velocidade escalar média, também conhecida como velocidade média. Tá? O que é a tal da velocidade média? É uma média. Tá? A gente pode pensar que uma média de uma velocidade é a média com que eu consigo percorrer uma distância em um determinado tempo. Por exemplo, tá? Quando a gente vai viajar, vocês mesmos, né, já devem ter ido para o litoral, já foram para a praia, já saíram de Porto Alegre, já fizeram uma viagem para Gramado, para a Serra. Tá? E vocês pegaram e viram no relógio que para chegar nesse local aí que vocês foram viajar, vocês levaram lá 2 horas. Só que vocês não acompanharam muito a velocidade, né, do carro, do ônibus, vai saber como é que tu estava viajando, estava de carona, tu nem olhou a velocidade. Mas tu tá curioso, tu quer saber, qual será que foi a velocidade que a pessoa andou, né? Qual será que era a velocidade que eu tava? Bom, a velocidade instantânea não tem como eu saber, porque eu já passei a viagem, já estou no local. Como que eu vou ter ideia qual foi a velocidade que essa pessoa percorreu? Bom, se eu sei que a viagem levou 2 horas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar lá no Google Maps, eu vou abrir e vou ver qual a distância que ele andou, que o carro percorreu, que o ônibus percorreu. Aí tu vai lá e escreve, por exemplo, a Porto Alegre até Cidreira. Então tu vai lá, olha no mapa, pá, deu lá, por exemplo, vamos dizer, deu, por exemplo, 120 quilômetros. Eu sei que a distância é menor que essa, mas vamos lá, deu 120 quilômetros de distância. Tá? E levou 2 horas para percorrer essa distância. Opa, tem como descobrir a velocidade média. Quer dizer, a velocidade média, ela é essa interação, né, entre a distância e o tempo que eu levei para percorrer essa distância. E a fórmula que a gente tem para a velocidade média é uma fórmula muito simples. Tá? É basicamente pegar a tua distância e dividir pelo tempo. Então, se pegou a distância e dividiu pelo tempo, tu tem a velocidade média. Então, se a gente pegar os 120 km, por exemplo, e dividir por 2, que é o número, né, o tempo que a gente levou na viagem, vocês vão ver que vai dar uma média aí de 60 km por hora, que é como se a pessoa tivesse tido essa média de velocidade ao longo do trajeto. Claro, gente, que uma velocidade média não significa que tu andou o tempo inteiro com uma velocidade de 60 km por hora. A verdade é que não é isso. Tu não passa o tempo todo andando com a velocidade de 60 km por hora. Tu oscila, tu vai um pouco mais rápido, um pouco mais devagar. Então, por isso que o nome é velocidade média, porque isso é uma média do que tu percorreu entre toda a viagem. Não significa que tu ficou o tempo inteiro nessa velocidade, tá? Por isso que é uma média. E a segunda forma de encontrar essa velocidade é usando, em vez, a gente está trabalhando, tá, com os termos ΔS e ΔT. ΔS é o equivalente à distância percorrida ou espaço percorrido, é a nossa distância. E ΔT é o nosso tempo gasto. Eu posso ainda assim trabalhar com um pouquinho diferente dessa fórmula aqui. Em vez de eu trabalhar com ΔS, eu posso trabalhar com S menos S0, que é a mesma coisa que o ΔS, tá? Significa posição final menos a posição inicial. Tá? Então, usar assim ou usar assim é a mesma coisa. Quer dizer, falar em distância percorrida ou posição final menos a posição inicial é a mesma coisa, tá? Não tem diferença. Tudo isso dividido pela mesma coisa, diferença do tempo. Tá? Então, em vez de usar tempo gasto como ΔT, a gente também poderia usar como tempo final menos tempo inicial, sem nenhum problema, tá, pessoal? Bem tranquilo isso aí, tá? Bom,
Vamos trabalhar com uma questãozinha para enxergar isso acontecendo. Vamos ver essa questão funcionar para ficar mais fácil, né? Não só tão teórico assim, porque na teoria só fica difícil. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vocês vão ver que é uma questão bem simples, tá? Olha só, em uma partida, tá, de futebol entre Brasil e Argentina, o jogador Kaká marcou o terceiro gol ao final de uma arrancada de 60 metros. Supondo que ele tenha gasto 8 segundos para percorrer essa distância, determine a velocidade escalar média do jogador nessa arrancada. Então vamos lá, vamos começar a entender que informações que vieram na questão e como a gente vai achar essa velocidade. Primeiro, arrancada de 60 metros. Então essa é a distância que ele percorreu. É o que a gente chama de ΔS, tá? São 60 metros. Então eu já anotei aqui no cantinho, ó, que ele teve uma distância percorrida de 60 metros. E a gente supôs, a questão supôs que ele gastou 8 segundos. Então o tempo gasto por ele, que a gente chama de ΔT, é de 8 segundos. Então, bem simples, anotei aqui no cantinho as duas informações do enunciado e a gente quer achar a velocidade média, que é o V que eu coloquei ali. Tem alguns livros que trabalham com a velocidade média com a letra aqui VM, tá, de velocidade média, outros usam só V, vai depender muito do material utilizado aí para fazer a pesquisa. Tá? Como que eu vou achar então essa velocidade? Como a questão já me deu prontinho a distância e o tempo, eu vou direto pegar a primeira fórmula que eu tinha mostrado ali para vocês. Até volto aqui o slide, ó. Peguei a primeira fórmula, porque a questão não está me informando separadamente posições. Está me informando direto, a distância já. Então eu já tenho ΔS. Se tivesse vindo informações separadas, como uma posição inicial e uma final, daí eu separaria e usaria a segunda fórmula. Tá? Mas não é o caso dessa questão, a gente já veio com ela prontinha. Então, olha só, no lugar da distância, eu vou colocar a minha distância, o 60, tá aqui, e no lugar do tempo, ali embaixo, eu vou colocar os 8 segundos. Então, tá ali, ó, velocidade é distância dividido por tempo, tá? 60 dividido por 8 não dá um número inteiro, porém não é um problema pra gente, tá? Vocês vão achar aqui 7,5, e olha a unidade que eu coloquei, metro por segundo. O que é metro por segundo? Ó? Porque a distância estava em metro e o tempo estava em segundo. Então, ó, M dividido por S, tá? Por isso que vai ficar a unidade de metros por segundo. Que, por sinal, essa aqui é a unidade do Sistema Internacional de Unidades. Não é o quilômetro por hora, é o metro por segundo. Então, isso aqui pra gente é bem importante. Eu até vou ensinar depois como se transforma de metro por segundo para quilômetro por hora ou de quilômetro por hora para metro por segundo. Mas é bem simples, tá? Então aqui quer dizer o quê? O que a gente consegue analisar aqui? Que essa foi a velocidade média do Kaká. Não significa que ele teve essa velocidade durante todos os 60 metros. Pode ser inclusive que ele tenha chegado a uma velocidade bem maior que essa. Porém, como ele começou mais devagar, a média dele foi essa velocidade de 7,5 metros por segundo. O que significa essa resposta? Ó? 7,5 metros por segundo significa que a cada segundo que passa, o Kaká está percorrendo 7,5 metros de distância. A cada 1 segundo que passou, o Kaká andou 7,5 metros de distância. Então, é uma velocidade, vou dizer para vocês, bem rápida, tá? Uma velocidade média bem alta. Poucas pessoas assim conseguem chegar numa velocidade dessas correndo. Até vou mostrar depois para vocês terem uma noção em quilômetros por hora quanto dá isso. Mas a gente está falando aí de uma velocidade de mais aí de 36, né, mais de 36 km por hora. Então é bastante coisa para uma pessoa correr. Tá? Bom, gente, eu trouxe aqui para vocês algo que ajuda muito na hora de pensar e até mesmo decorar como descobrir algumas coisas diante da velocidade média. Tá? Porque essa formulazinha que eu passei para vocês, ela é a fórmula da velocidade média, da velocidade escalar média. Só que se a questão mudasse a pergunta, tá? Em vez de pedir a velocidade média, me pedisse a distância percorrida, pô, ia me quebrar? Como é que eu ia resolver isso? E se a questão não pedisse a velocidade média nem a distância, pedisse quanto tempo levou para o Kaká fazer tal percurso,
como que eu vou descobrir essas coisas? Né? Como que eu vou estar me lembrando como que eu vou mudar a fórmula, se eu vou mudar, se eu não vou mudar? Então, é muito comum em cursinhos e até mesmo em muitos vídeos que tem na internet aparecer essa piramidezinha. Tá? O que é essa piramidezinha? Essa piramidezinha é o famoso Deus vê tudo. Ó. Deus vê tudo. Onde D é distância, V é velocidade e T é tempo. Quer dizer, é a relação entre distância, velocidade e tempo, que é o que a gente está trabalhando. Claro que nós estamos usando letras diferentes. A gente não está trabalhando com a distância com a letra D. A gente usa o ΔS, mas não é problema porque a pirâmide vai funcionar igual. Tá? E a gente não usa o T assim para tempo, a gente está usando o ΔT. Mas vocês vão entender como funciona isso. Olha só. Se a gente quer descobrir velocidade média, que a gente já tem a fórmula, imagina que tu pode vir com o teu dedo e tapar o V, que nem eu estou botando o laser em cima. Ó. Tapar o V. O que vai sobrar? Sobra a distância e o tempo embaixo. Né? Então vocês estão vendo que tem o D, uma divisão e o tempo embaixo, que é a fórmula que a gente já tem da velocidade média. Ó. A velocidade é a distância dividido pelo tempo. Tá? Agora, se vocês quiserem descobrir a distância, como que eu vou descobrir uma distância percorrida? Tu vem aqui, ó, na pirâmide e tapa com o dedo o D, que nem eu tô botando o laser em cima, ó, tapa o D. Então, quem tu quer descobrir, tu vai lá e põe o dedo em cima. Tapando o D, o que vai sobrar? Sobra a velocidade, do lado o tempo. Como está do lado, não é uma divisão, né? Porque para ser uma divisão tinha que estar em cima. É do lado, então quer dizer que isso aqui é uma multiplicação, ó, velocidade vezes tempo. Então, para achar a distância percorrida, é só fazer velocidade vezes tempo. Então, se tu pegar a velocidade média e multiplicar pelo tempo, tu tem a distância que tu percorreu. E foi a fórmula que eu coloquei aqui, ó. Distância é igual a velocidade vezes tempo. Tá? Bem simples, bem tranquilo. E se tu quiser calcular o tempo, quanto tempo leva, tá, para tu achar, para tu descobrir essa distância, essa velocidade, né? Qual o tempo gasto? Vai ali na pirâmide, tapa o T que tu quer descobrir, tá? Ó, tô com o laser em cima, e tu vai ver que sobra quem? Sobra a distância em cima e a velocidade embaixo. Então, para achar o tempo gasto, ó, distância dividido pela velocidade, que é o que eu coloquei aqui, ó. Para achar o tempo, é só tu pegar a distância e dividir pela velocidade. Então a gente tem três grandezas que a gente consegue descobrir com fórmulas diferentes, que a gente já tem elas determinadas aqui, a partir dessa pirâmide que ajuda muita gente. Ninguém é obrigado a usar ela, tá? Vocês podem simplesmente pegar essa fórmula da velocidade média e isolar as letras, tá? Se vocês acharem melhor, façam assim, tá? Mas aqui já está pronto para vocês usarem as três fórmulas para velocidade, para distância e para tempo. Tá? Vamos ver um exemplo. Só deixa eu tirar aqui que eu, sem querer, botei uma informação de um livro e essa informação aqui é uma informação desnecessária para a gente. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para vocês e eu já retorno. Tá? Bom. Aqui, tá? Então, bora lá. Deixa eu pegar meu laser de volta. Seguinte, pessoal. Peguei uma questãozinha aqui pra gente trabalhar com uma outra pergunta. Então, não tô mais falando da velocidade média, tá? Olha só. Questão 2, tá? Ó, imagine que você tenha que fazer uma viagem de 120 km entre duas cidades. Então, imagina que a gente vai andar 120 km entre duas cidades. Foi praticamente o exemplo que eu dei ali de Porto Alegre até o litoral. Calcule quanto tempo em minutos você gastaria se estivesse em um carro com as seguintes velocidades. Então eu peguei o A aqui pra gente. Ó. Tá? Quero saber quanto tempo eu vou levar para percorrer esses 120 km com uma velocidade média de 80 km por hora. Então eu quero saber o tempo que eu vou levar, tá, para percorrer
esses 120 km, né, entre as duas cidades, com uma velocidade média de 80 km por hora. Então, olhem só, eu fiz essas anotações aqui, ó. Peguei a distância, né, a gente chama de ΔS a distância, 120 km, e a minha velocidade média que está ali, o V, 80 km. Quero achar a distância, quero achar o tempo gasto, né, o tempo que leva para isso. Bom, eu já até botei a fórmula aqui, mas vocês podem olhar no slide anterior aqui, que para achar o tempo, ó, é só pegar a distância e dividir pela velocidade. Então, tranquilo, tá? Não tem nenhum problema. Pega a distância e divide pela velocidade. O que é importante aqui, hein, pessoal? O que é extremamente importante, diga-se de passagem. Vocês jamais vão fazer um cálculo de tempo, de distância, de velocidade, se as unidades não baterem, se elas não tiverem essa equivalência. Por exemplo, ó, quilômetro na distância vai ter que aparecer aqui na velocidade. Porque se aqui tiver metro e aqui tiver quilômetro por hora, não pode calcular. A gente é obrigado a fazer a transformação. Tá? Então, sempre olhem essas unidades para ver se elas são equivalentes. Se aparece quilômetro na distância, se aparece o quilômetro na velocidade. Se aparecer metro na distância, aqui na unidade também tem que aparecer metro. Tá? Então, nunca vamos fazer cálculo com unidades diferentes, sempre com a mesma unidade. Mas essa questão está perfeita, não tenho que mexer nela até agora. Tá? Eu vou mexer só no finalzinho e eu digo para vocês. Então, ó, no lugar da distância, os 120 km, dividido pela velocidade, 80 km por hora. Então, vai ficar 120 dividido por 80, vai nos dar um tempo de 1,5 horas, tá? Por que horas? Porque a velocidade aqui estava em hora. Então, continua ali na resposta hora. Tá? Então, olha só. 120 dividido por 80 dá 1,5 horas. Isso quer dizer 1h30. A questão está nos sacaneando e está querendo saber essa resposta em minutos. Tá? Como é que tu vai fazer para calcular isso aqui em minutos? É muito fácil, tá, gente? Muito fácil. Tem duas formas. Vocês podem só multiplicar por 60, por exemplo. Pega 1,5, faz vezes 60 e já está transformado em minutos. Tá? Multiplicar hora por 60 vai te dar a resposta em minutos. Então, por exemplo, 1,5 vezes 60 dá 90 minutos, que é a mesma coisa que 1h30. Então esse é um dos jeitos, multiplica por 60. O segundo seria fazer uma associação lógica. Pensar assim, ó, como é 1h30, eu tenho 1 hora, que 1 hora são 60 minutos, mais metade de 1 hora. Então metade de 1 hora são 30 minutos, correto? Então tu tem 1 hora, 60 minutos, mais metade que é 30. 60 mais 30 dá 90 minutos. Também poderia resolver assim. Tá? Então seria aí uma segunda opção. Tranquilo, gente? Acho que sim. Tá? E só para a gente terminar a nossa aulinha de hoje, a gente vai falar das transformações de unidades. Tá? Basicamente, como transformar a velocidade de km por hora para metro por segundo ou de metro por segundo para km por hora, que são alguns problemas que vão acontecer aí ao longo do ano. Tá? Eu já coloquei essa transformação prontinha aqui para vocês verem. Ó. Quando vocês forem fazer a transformação de km por hora para metros por segundo, vocês vão dividir o valor por 3,6. Quando vocês forem fazer de metros por segundo para quilômetros por hora, vocês vão multiplicar por 3,6. Então, de quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Professor, por que 3,6? Sai da relação entre quilômetro e metro, hora e segundo. Então, por exemplo, 1 quilômetro tem 1000 metros. 1 hora tem 3.600 segundos. Então, sai dessa relação de 1000 para 3.600. Por isso que sai o número 3,6 dividindo e multiplicando. Tá? Então, é daí que sai esse número. Não é um número aleatório, tá, gente? É um número realmente determinado. Então eu peguei 2 exemplos para a gente ver exatamente isso. Tá? O primeiro exemplo, olha só, 72 km por hora. Quero saber quanto vale, então, passando para metros por segundo. Quanto vale 72 km por hora em metros por segundo? Tá? Que seria justamente uma questão que não veio no sistema internacional, km por hora, e tu quer descobrir essa velocidade no sistema internacional, metros por segundo.
Então dá uma olhadinha aqui, ó, no esquema. Quilômetro por hora é o que eu recebi e eu quero achar em metros por segundo. Então, ó, vou dividir por 3,6. Foi o que eu fiz aqui, ó. Minha velocidade, ó, então eu botei um V, tá, só para montar o cálculo, V igual a 72, dividido por 3,6, tá, para passar para metros por segundo. 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Essa aqui, ó, é a nossa velocidade em metros por segundo. Isso significa que 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Pô, é bastante coisa, né, gente? Imagina, um carro andar 72 km por hora é comum, né? Qualquer estrada a gente passa dessa velocidade. E um veículo que chega a 72 km por hora consegue percorrer 20 metros em um segundo. Vocês têm ideia? Isso é um prédio aí de 7 andares, 8 andares. Né? É um prédio de 6 andares pelo menos, é um prédio grande. É um prédio, acho que é uns 6 andares. Tá? 5, 6 andares, tranquilamente, por segundo. Então imaginem a distância que tu está percorrendo em um segundo. Por isso que um acidente a 72 km por hora é um acidente bem grave, né? Olha a distância que esse veículo vem percorrendo a cada segundo. É bastante coisa. Tá? E a B é justamente o inverso, só para a gente dar essa trabalhadinha. Tem uma velocidade de 30 metros por segundo e eu quero descobrir ela em quilômetros por hora. Então é o oposto do que eu tenho aqui. Ó. Eu tenho a minha velocidade em metros por segundo e eu quero achar ela em quilômetros por hora. Então tu vai multiplicar por 3,6, que é o que eu fiz aqui. Tá? Então olha só, 30 metros por segundo para quilômetros por hora é só multiplicar o 30 por 3,6, que é o que eu fiz aqui. Ó. V é igual a 30 vezes 3,6. Então 30 vezes 3,6 dá 108 km por hora. Então, pô, 30 metros por segundo, né, gente? Imagina, cada segundo está percorrendo 30 metros. A tua velocidade equivale a 108 km por hora. Uma velocidade bem elevada também. Tá, meus queridos? Por hoje a nossa aula é isso. Tá? Vimos, então, essa parte inicial da velocidade média escalar. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês um pouquinho. Tá? E a gente se vê aí numa próxima aula. Valeu!